O filme toma, sob o título interpretativo Sempre Cabe Mais Um, constrói uma experiência cinematográfica que à primeira vista parece simples, quase banal, mas que aos poucos se revela como um retrato incômodo e profundamente humano sobre convivência forçada, adaptação contínua e a dificuldade moderna de reconhecer limites, tanto físicos quanto emocionais. E ao analisá-lo com atenção é impossível não perceber que a narrativa se organiza menos em torno de acontecimentos extraordinários e mais em torno da repetição, do acúmulo e do desgaste progressivo que nasce quando o espaço deixa de ser apenas um lugar e passa a se tornar um campo de negociação permanente entre desejos individuais e sobrevivência coletiva, e o diretor parece consciente disso desde o primeiro enquadramento, quando apresenta o ambiente central não como cenário neutro, mas como organismo vivo, respirando com seus habitantes, reagindo às suas presenças, absorvendo conflitos e devolvendo tensões, e essa escolha estética inicial já sinaliza que o filme não será conduzido por uma lógica tradicional de começo, meio e fim, mas por uma lógica de saturação em que cada novo elemento adicionado ao espaço altera o equilíbrio anterior, nunca de forma totalmente previsível, e é justamente aí que o título Sempre Cabe Mais Um ganha sua força simbólica. Porque ele não funciona apenas como comentário irónico sobre a superlotação física, mas como síntese de uma mentalidade, quase uma filosofia de vida baseada na negação sistemática do limite, uma ideia de que o problema nunca é estrutural, apenas momentâneo, resolvível com mais improviso, mais adaptação, mais aperto, e o filme se dedica a desmontar essa crença não por meio de discursos explícitos, mas através do acúmulo de pequenas situações cotidianas que, isoladamente, parecem insignificantes, mas que juntas constroem um retrato sufocante. E ao observar cada cena com atenção, percebe-se que Tom é um filme que confia profundamente na inteligência emocional do espectador, porque ele raramente explica o que está em jogo, preferindo mostrar corpos se desviando, olhares evitando confronto, silêncios prolongados e conversas que giram em torno do essencial sem jamais tocá-lo diretamente, e essa escolha narrativa cria uma experiência que exige envolvimento ativo, já que o sentido não está apenas no que é dito, mas sobretudo no que é adiado, omitido ou repetido até a exaustão, e ao longo da primeira parte do filme, o espectador é convidado a se familiarizar com a dinâmica interna daquele espaço, entendendo gradualmente as regras implícitas que regem a convivência, regras que nunca foram formalizadas, mas que todos conhecem intuitivamente, como a necessidade de tolerar mais do que se gostaria, de ceder mais do que seria justo e de silenciar incomodos em nome de uma harmonia frágil. E essa dinâmica é apresentada com um tom que oscila entre o humor discreto e a melancolia contida, criando uma ambiguidade tonal que se mantém ao longo de toda a obra, porque rir, nesse contexto, nunca é um ato leve, mas uma estratégia de sobrevivência, uma forma de neutralizar o desconforto sem resolvê-lo, e essa ambiguidade se manifesta de maneira especialmente eficaz nas cenas em que novos personagens são introduzidos no espaço já saturado, pois cada chegada é tratada simultaneamente como solução e problema, como gesto de solidariedade e ameaça ao equilíbrio precário existente, e o filme é particularmente inteligente ao evitar a caricatura, já que nenhum personagem é apresentado como vilão ou herói, todos participam do mesmo sistema de adaptação contínua que, embora permita a convivência, cobra um preço emocional crescente, e essa recusa em simplificar os conflitos é um dos grandes méritos de Toma, porque impede leituras fáceis e força o espectador a reconhecer aspectos de si mesmo nas atitudes que observa. Seja na tendência a minimizar problemas, seja na dificuldade de dizer não, seja no medo de romper com uma estrutura conhecida. Mesmo quando ela já não funciona, e ao analisar a construção das cenas, nota-se um uso recorrente de enquadramentos fechados, movimentos de câmara contidos e uma atenção quase obsessiva aos sons ambientes, elementos que reforçam a sensação de aperto e de vigilância mútua, como se cada personagem estivesse constantemente consciente da presença do outro. E esse excesso de proximidade cria um clima em que a individualidade precisa ser constantemente negociada, nunca plenamente afirmada, e aqui surge um dos temas centrais do filme, a erosão gradual do espaço interno quando o espaço externo é insuficiente, uma ideia que se materializa não apenas nas discussões explícitas, mas nas microagressões, nas interrupções constantes, na impossibilidade de estar verdadeiramente sozinho, e essa leitura se aprofunda quando percebemos que o filme não trata apenas de falta de espaço físico, mas de uma precariedade mais ampla, econômica, emocional e existencial, em que os personagens se agarram à convivência coletiva como forma de adiar decisões difíceis, como sair, mudar, assumir riscos individuais, e nesse sentido sempre cabe mais funciona como crítica sutil uma lógica contemporânea que romantiza o improviso e a resiliência sem questionar as estruturas que tornam esses improvisos necessários, e essa crítica ganha força justamente porque o filme se recusa a apresentar soluções claras.
preferindo mostrar o custo humano da adaptação constante e ao longo das cenas iniciais, o espectador começa a perceber que o verdadeiro conflito não é entre personagens específicos, mas entre a manutenção do grupo e o bem-estar individual, um conflito que nunca é resolvido, apenas deslocado. E essa escolha narrativa confere ao filme uma honestidade rara, porque reconhece que muitas formas de convivência se sustentam mais por inércia do que por escolha consciente, e aqui entra um aspecto que, como crítico e espectador, me chama a atenção de maneira pessoal, a familiaridade dessa dinâmica, porque é impossível assistir a Toma sem lembrar de experiências próprias de convivência prolongada em espaços apertados, sejam repúblicas, casas compartilhadas ou ambientes de trabalho informais, onde a frase sempre cabe mais um deixa de ser piada e passa a ser regra não escrita, e essa identificação pessoal não enfraquece a análise, pelo contrário, a aprofunda. Porque revela a precisão com que o filme captura sensações difíceis de verbalizar, como o cansaço que não pode ser nomeado, a irritação que precisa ser reprimida e a culpa associada ao desejo de ir embora, e ao avançar na narrativa, o filme começa a introduzir variações sutis nessa dinâmica, pequenas quebras na rotina que funcionam como pronúncios de mudança, e essas variações são tratadas com extrema economia dramática, sem trilhas emocionais exageradas ou diálogos explicativos, confiando novamente na capacidade do espectador de perceber o deslocamento progressivo do clima, e essa confiança é recompensada, porque a tensão cresce de forma orgânica, quase imperceptível, até se tornar impossível de ignorar, e o que torna essa construção ainda mais eficaz é o fato de que o filme nunca abandona completamente o humor, mesmo nos momentos mais densos, usando-o como contraponto para evitar o melodrama e manter a sensação de realidade, porque na vida real, conflitos profundos raramente se apresentam de forma limpa ou solene. Eles surgem misturados a banalidades, risos nervosos e situações absurdas, exatamente como vemos em Toma, e essa fidelidade ao cotidiano é talvez o elemento mais poderoso do filme, porque transforma uma história localizada em uma experiência universal, capaz de ressoar com públicos diversos, independentemente do contexto específico retratado, e ao concluir esta primeira parte da análise, fica claro que sempre cabe mais um não é apenas um comentário sobre excesso, mas sobre adiamento. Sobre a dificuldade coletiva de reconhecer quando algo deixou de ser sustentável e sobre o custo emocional de permanecer em estruturas que nos acolhem e nos sufocam ao mesmo tempo, e essa ambiguidade, longe de ser uma fraqueza, é o que confere ao filme sua profundidade e sua relevância duradoura.